Bom dia, pessoal. Hoje a gente está fazendo aqui uma aula online, embora seja gravada, mas para a gente testar toda essa nova metodologia, já que a partir da semana que vem a gente vai ter aula por Skype. E hoje nós vamos falar sobre alimentação, nós vamos falar sobre os nutrientes necessários para a vida. E eu espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam aí com saudades das nossas aulas presenciais, mas que vocês estejam também aproveitando esse tempo o máximo desse tempo que vocês têm aí em casa, a fim de colocar os estudos em ordem, a fim de aprender, de pesquisar, tá ok? Estou sempre à disposição de vocês, caso alguém queira conversar comigo, tirar alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, no grupo que nós temos, tudo bem? O assunto de hoje ele é muito interessante, ele é muito pertinente para a gente, porque tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa alimentação, com o corpo humano, que vocês adoram estudar. E hoje a gente vai ver um pouco sobre os nutrientes que a gente ingere. E esses nutrientes eles são muito importantes para o nosso desenvolvimento, para o funcionamento do nosso corpo, a nossa vida. Ok? Então, vamos lá. Preparei uma aula aqui em PowerPoint, porque assim fica mais interativo para a gente poder estudar. Ok? Então, estou aqui em cima, nessa janelinha. Estarei conversando o máximo possível com vocês a partir de agora. Tá bom? Então, vamos aqui então falar sobre alimentação humana, porque alimentar, ela é uma coisa muito prazerosa, né? Às vezes, nem tanto. Quando a gente está doente, quando o sistema imune está um pouco baixo, então a gente sente aquela perda de apetite, a gente não tem muita vontade de se alimentar, mas todo mundo gosta de um bolinho, todo mundo gosta, não sei, de um acarajé, talvez, um hambúrguer, um sorvete. Então, tudo isso faz parte da nossa alimentação. É que nós, seres humanos, né, nós aprendemos a relacionar a alimentação com algo prazeroso, né? E existem muitos alimentos que nos proporcionam esse prazer, que é por meio do açúcar, né? O açúcar no nosso sangue, que é um carboidrato, ele lhe dá uma sensação de prazer. Por isso que a gente gosta de comer doces, né? Sorvetes, coisas desse sentido. Então, a alimentação humana. Vamos começar falando, então, dos carboidratos, ok? Então, os carboidratos, eles são também conhecidos como hidratos de carbono ou açúcares, né? Então, carboidratos são todos os alimentos que vai ter um sabor adocicado, né? Vai ser todos os alimentos que vão ser farinhas, por exemplo, também as batatas, o arroz que nós comemos todos os dias, as massas, todas as massas vão ser derivadas de carboidratos, né? E também as fibras vegetais, que são muito importantes para o funcionamento do nosso intestino, do nosso sistema digestório, também vai ser composto por carboidratos, ok? Praticamente todos os carboidratos, eles vêm dos vegetais, menos o mel, que são produzidos pelas abelhas. Então, um dos únicos carboidratos aí, um dos únicos açúcares que não vem dos vegetais são os méis, ok? Então, aqui a gente percebe pão, farinha de milho, frutas, né, batata, macarrão, arroz, né? Algumas leguminosas aí como feijão, né? Então, tudo isso aí é o quê? São fontes de carboidrato, ok? Então, são alimentos que servem para quê? Para nos dar energia. Os carboidratos, eles nos fornecem energia. Algumas raízes e tubérculos, como por exemplo batata, mandioca, cenoura, também são carboidratos, né? Leguminosas, feijão, ervilhas, frutas, sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, e aquilo que eu já falei para vocês antes, né? Os cereais, e todos vêm dos vegetais, exceto o mel, ok? Continuando. Uma outra função dos carboidratos, além de ser o fornecimento de energia, é o que? É formar a estrutura de alguns seres vivos. Como, por exemplo, a celulose nas plantas. Sabe a madeira que a gente usa, sei lá, nos móveis de casa, na mesa, na porta? Muitas vezes quando a gente corta a árvore, né, e a gente vê o tronco, que é desse jeito aqui, ó. Então, isso é o quê? Isso é celulose. E a celulose, ela forma a estrutura da planta, né? Ela sustenta a planta. É como se fosse
o cálcio nos nossos ossos, né? Então, a celulose é como se fosse esse material que desse sustentação à planta. Tudo bem? Então, nas plantas tem a celulose na função estrutural e nos insetos e fungos existe a quitina. A quitina também é um carboidrato que vai formar o exoesqueleto, que nós vimos no ano passado, lembra do exoesqueleto? Vai formar o exoesqueleto dos besouros, né, dos artrópodes, de todos os insetos, de todos os crustáceos, de todos os aracnídeos e tudo mais. Então, quitina, um polissacarídeo, né, também é um tipo de carboidrato, é um tipo de açúcar. Só que nesse caso, né, a gente não conseguiu sentir um gosto doce, né, porque a função dele é estrutural. E a quitina também vai estar presente formando o corpo, formando a estrutura, né, externa dos fungos, né, as células dos fungos, elas vão estar impregnadas também externamente por quitina. Também é um carboidrato polissacarídeo que dá estrutura a esse tipo de ser vivo, ok? Então, os carboidratos eles têm uma classificação. Então, os carboidratos eles podem ser classificados como monossacarídeos. O que é um monossacarídeo? Monossacarídeos são moléculas únicas de carboidrato. Os monossacarídeos, então, são monômeros. O que acontece é que vamos supor que esses dois lápis aqui, eles vão formar um carboidrato, ok? Um carboidrato chamado lápis. Só que esse carboidrato chamado lápis vai ter um monômero cada um, tá? Então aqui é um carboidrato, aqui é outro carboidrato, que nós chamamos de monossacarídeo, tá? Então essa unidade, ela é chamada de monossacarídeo. Por exemplo, esse daqui pode ser uma pentose e esse daqui pode ser uma hexose, tá? Então são um único carboidrato. Aí agora eu tenho o disacarídeo. O que é o disacarídeo? É a união de dois monossacarídeos. Por isso se chama de dois, tá? É a união de dois monossacarídeos. Então, por exemplo, aqui eu posso ter uma glicose e elas duas juntas vão formar o quê? Uma sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, tá? Eu tenho então uma glicose e uma lactose e elas formam o que então? Uma da lactose, que é o açúcar do leite, ok? E os polissacarídeos são resultados de várias uniões desses monômeros, né? Desses monômeros aqui, dos monossacarídeos, tá? Vamos supor que existam vários lápis aqui, então forma uma cadeia muito grande, né? E esses polissacarídeos geralmente são utilizados para reservar açúcares, né? Dentro dos vegetais. Então, por exemplo, o amido, né? O amido, a maisena, é um polissacarídeo. E nos nossos músculos, né, no músculo dos animais, existe também um polissacarídeo chamado de glicogênio. O que acontece é que, quando o nosso corpo está sem energia, né, há muito tempo ali sem consumir um alimento, o nosso corpo vai recorrer aos polissacarídeos chamados de glicogênio que estão no músculo, a fim de utilizar a energia que estão neles. E assim a gente poder, né, continuar vivo, mesmo estando em jejum. Ok? E se acabam esses polissacarídeos, né, que é na forma de glicogênio, vai buscar energia onde? Nos lipídios, né, que são as gorduras que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui a gente tem alguns polissacarídeos, né, e monossacarídeos e tudo mais. Então, o amido, por exemplo, é um polissacarídeo, né? Polissacarídeo é a união de vários monossacarídeos. A maisena, por exemplo, está presente em quê? No trigo, na batata, no milho, tá? A goma também é um tipo de amido, né? A goma da mandioca que a gente faz beiju é um tipo de amido. É um amido do quê? Da mandioca, tá bom? Aí nós temos a frutose. A frutose é o quê? É o açúcar das frutas. A fruta é doce por conta de quê? Desse açúcar que existe chamado de frutose, tá? Esse açúcar ele sempre vai estar na forma líquida, nunca vai estar na forma sólida, ok? Aí nós temos também a sacarose. A sacarose é o quê? É o açúcar que nós utilizamos para colocar no cafezinho, é o açúcar que nós encontramos na cana do açúcar, ok? E a lactose, que é o açúcar do leite, né? O leite também tem um açúcar,
e esse açúcar é a lactose. Então, quando a pessoa tem intolerância à lactose, é porque o corpo dela não consegue quebrar, metabolizar esse açúcar, que é a lactose, para produzir energia. É como se ela tivesse alergia, aquilo que provocasse um dano no organismo dela. As fibras alimentares, então, que nós vimos também, que fazem parte dos carboidratos, são indigestíveis ao corpo humano, né? Significa o quê? Que não vai digerir. Do mesmo jeito que você come, você vai eliminar as fibras, ok? Então, muitas vezes, aquilo que a gente come, né? As fezes têm muitas fibras alimentares. Por quê? São restos de alimentos que não foram digeridos, tá ok? Então, é importante para o nosso corpo? Sim, porque auxilia no funcionamento do sistema digestório. Então, ele forma o bolo fecal e vai fazer com que o alimento ele se locomova, ele se dirija, né, cada vez mais para frente a fim de ser eliminado. Se você não ingerir bastante fibra, você vai demorar para poder ir ao banheiro, você vai ter fezes pequenas, né, poucas fezes e tudo mais, ok? Então, as fibras elas são muito importantes para o funcionamento do corpo, né? E as pessoas precisam ir no banheiro praticamente 2 vezes ao dia, né? Né? Quando o sistema está ótimo, né? O sistema digestório está ótimo, a pessoa vai no banheiro 2 vezes ao dia. E para isso tem que ter uma grande quantidade, né, aí de fibras dentro do sistema digestório. Bom, já que nós falamos dos carboidratos, e a função dos carboidratos é o quê? Fornecer energia e também estrutura, né? Formar a estrutura de alguns seres vivos. Agora nós vamos estudar as proteínas, porque as proteínas elas vão também fornecer, dar essa estrutura, por exemplo, para os animais, né? A exemplos de proteína nós temos o quê? Nós temos todas as carnes de qualquer animal, é tudo proteína. O ovo também é totalmente proteína, né? Os derivados do leite, a maior parte é proteína, como por exemplo o leite, o iogurte, o queijo, né? A maior parte é proteína, ok? E quais são as importâncias das proteínas? Vamos lá. São fundamentais para qualquer ser vivo. Sem proteína não existe vida, né? Inclusive para os vírus. Os vírus, que é aquele ser vivo, né, que está causando tanto males hoje, né? Como, por exemplo, por conta do coronavírus. A estrutura externa do vírus é composta por proteínas e dentro fica o DNA, né, ou RNA, conhecido também como material genético. Então, as proteínas formam uma cápsula, formam uma estrutura que protege esse material genético dos vírus, tá? Então, são fundamentais para qualquer ser vivo nesse sentido e também para poder formar os músculos, o sistema imune, os hormônios e tudo mais que a gente, né, o corpo vai necessitar. Por exemplo, aqui nosso cabelo, nossa unha, os nossos músculos, enfim, é tudo de proteína, né? Então, forma o ser vivo, vamos dizer assim, ok? Toda manifestação genética é dada por meio das proteínas. Então, o nosso DNA existe para quê? Para produzir proteínas, ok? É isso, a manifestação genética, ela vai ocorrer para formar proteínas. Então, a proteína é a unidade final da genética. Até a genética, ela produz, é uma receita, o nosso DNA é uma receita de produção de proteínas. E as proteínas, elas vão atuar em todo o nosso corpo para fazer praticamente todas as coisas que um ser vivo precisa, tá bom? Então, nós vemos que o carboidrato fornece energia e as proteínas vai manter o corpo, né? Vai manter as funções dos seres vivos. Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas. Por exemplo, no nosso alimento lá no intestino, né? E no estômago. Existem lá proteínas que vão quebrar os alimentos em partes menores para poder ser absorvido pelo corpo e ser utilizado pelo corpo, tanto para poder construir o nosso corpo, quanto para fornecer energia, ok? Essas moléculas que quebram esses alimentos em partes menores são conhecidas como enzimas, ok? Então, sem proteína não existiríamos e nenhum outro ser vivo também existiria. Agora, as proteínas são formadas também por monômeros. Só voltando lá nos carboidratos, os monômeros dos carboidratos são chamados de monossacarídeos, né? E aí vai, a união de 2 monossacarídeos forma um disacarídeo, e a união de vários
monossacarídeos formam um polissacarídeo, ok? Aqui, o monômero, a unidade menor, a única unidade, vamos lá, da proteína, é chamada de aminoácido, ok? Então, é um aminoácido. Então, uma proteína é formada, né, por vários aminoácidos. Nós chamamos, então, de polímeros. Uma proteína é um polímero de aminoácido. Só comparando, por exemplo, um aminoácido a uma casa. Vamos supor que a estrutura primária da proteína, né, seja somente um tijolinho aqui, ó. Seja somente esse tijolinho que nós estamos vendo aqui. Esse é um aminoácido, ok? Aqui, ó, nós podemos ver vários tijolinhos, né? Então, mostrando que tem o quê? Vários aminoácidos, ok? Então, vários tijolinhos formam, então, uma parede. Então, assim como vários aminoácidos formam uma estrutura secundária da proteína. E a união de várias paredes forma uma casa, assim como a união de várias estruturas secundárias formam o quê? A estrutura terciária, que é a proteína, ok? Então, um aminoácido é como se fosse um tijolo e a proteína é como se fosse a casa toda, ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora, existem aminoácidos que são considerados essenciais e aminoácidos que são considerados naturais, tá? Ou não essenciais. Os naturais ou não essenciais são aqueles que o nosso corpo produz, tá? E eles vão ter esses nomes difíceis aqui, ó, todos os aminoácidos, né? O corpo, no corpo humano, no ser vivo, nos seres vivos em geral, né? Existem exatamente 20 tipos de aminoácidos, ok? E eles estão todos aqui, ó, listados, tá bom? Esses aminoácidos que estão com a cor lilás, né, são os aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles que nós não conseguimos produzir e precisamos obter de um outro ser vivo através da alimentação, ok? E os aminoácidos não essenciais ou naturais é aquele que o nosso corpo já produz espontaneamente por ele mesmo, ok? Então, nós não precisamos ingerir de um outro ser vivo. Eles são chamados essenciais, que precisamos ingerir de outro ser vivo, ou não essenciais, quando o nosso corpo produz. E existem 20 tipos, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nesses nomes aí, que são bem complicadinhos, tá bom? Mas nesse momento não é importante a gente saber o nome de um por um, tá bom? Então, as funções das proteínas é o quê? Nutrir, porque muitas vezes quando falta energia por meio dos carboidratos, quando você está ali, se você ficar muito tempo sem se alimentar, vai utilizar todos os seus carboidratos que tiver no corpo, né, o glicogênio que tiver no músculo, aí depois todos os lipídios, né, toda a gordura que tiver no corpo, aí depois, se você continuar ainda necessitando de energia e não tiver nem mais carboidrato, nem mais lipídios, vai começar a fazer o quê? Metabolizar, utilizar proteínas como energia. Então, as proteínas também, ela fornece nutrição, ela nutre, ok? E muitas vezes é por meio daquilo que nós ingerimos de proteína que nós construímos as nossas proteínas. Então imagina aí o seu músculo, né, o nosso músculo, ele é proteína de vários alimentos que nós ingerimos, ok? É como se a gente pegasse um alimento e colocasse o nosso corpo para se construir, beleza? Mas ele também serve de energia, né? As proteínas servem de energia para as plantas, né? E outros animais, né? Exemplos, os cotilédones, que são aquela parte que fica ao nascer da planta, né? A ferritina, o vitelo, que o vitelo é o quê? É a gema do ovo, né? O vitelo é a gema do ovo. Tem também a função catalítica, que é aquela que eu falei para vocês, que quebra os alimentos para o organismo poder metabolizar. E aí nós temos a amilase, por exemplo, que é uma enzima. E toda enzima é uma proteína, né? Essa enzima, que é uma proteína, fica na boca e ela quebra o amido, né? Que está presente no milho, na batata e tudo mais. Também tem a função de transporte, porque transporta diversos componentes no nosso corpo, como, por exemplo, as lipoproteínas, que são proteínas que transportam colesterol, as hemoglobinas, que são proteínas que transportam oxigênio pelo sangue, ok? E assim várias outras que vão ter um papel também de transporte no nosso corpo. Tem a função também de reserva,
porque contém aminoácidos, e o aminoácido é importante para o desenvolvimento, né, dos animais. Tem também a função de contrair, por exemplo, aqui, ó, estou contraindo. Quem faz isso é o quê? É o meu músculo, né? E meus músculos são constituídos de quê? De proteína. A proteína actina e miosina. Também tem a função reguladora e hormonal, porque regula o nosso sistema hormonal, né, do corpo. Por exemplo, a insulina, que coloca a glicose para dentro do sangue, da célula, é um tipo de aminoácido. Ou, desculpa, a insulina é um tipo de proteína, né? A adrenalina, que nos faz estar ativo. As proteínas também têm a função estrutural, participam da composição de várias estruturas do organismo, sustentando e promovendo a rigidez, como, por exemplo, o colágeno, que está na nossa pele, que está nos ossos, a elastina, que faz parte também de alguns cartilagens, né? Defesa e proteção, todos os anticorpos, imunoglobinas, né, que são os anticorpos, são proteínas, então atuar matando aí micro-organismos, vírus, bactérias, fungos e agentes patógenos, né? E também na função genética, né? Envolve é como se fosse um rolo, sabe? Aquele rolo da linha que envolve a linha. Então a proteína é como se fosse aquele rolo e nela ficasse enrolado também os ácidos nucleicos ou DNA, ok? As enzimas. Então vamos falar rapidinho das enzimas, que são o quê? São proteínas catalisadoras, que realizam funções de quê? De acelerar o processo de digestão. Então, a função que é viabilizar a atividade das células, quebrando moléculas ou juntando para formar novos compostos, ok? E é importante a gente sempre ter uma alimentação balanceada para quê? Porque não é uma alimentação balanceada, a gente consegue ter proteínas, a gente consegue ter carboidratos, ter lipídios, tudo numa quantidade exata. Então, a alimentação balanceada é quando uma alimentação vai ter todos os componentes que o nosso corpo precisa na quantidade adequada, ok? E para isso a gente precisa também o quê? Estar consumindo lipídios ou gorduras, tá? Sim, nós precisamos consumir gorduras, né, óleos, só que na quantidade certa. Por isso que é necessário que uma alimentação balanceada, ok? Numa alimentação balanceada, por exemplo, vamos imaginar o nosso prato. O nosso prato lá do almoço teria que ter 70% dele, 60%, 70% dele de carboidrato, de arroz, macarrão, alguma coisa assim. 20% de carne, né, de proteínas, ovo, carne, alguma coisa assim, e mais 20% ali, alguma coisa assim, de óleo, tá? Para quê? Porque o nosso sistema ele precisa de óleo. A nossa pele ela precisa do óleo para poder proteger o corpo, né? É formar também cera no ouvido, que é importante também para proteger o corpo. E assim, outras também funções dentro do organismo que precisa de lipídios, né? Lipídios, então, são óleos. Esses óleos eles podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Todos os óleos de origem vegetal são praticamente líquidos, né, à temperatura ambiente, enquanto que os óleos de origem animal são sólidos à temperatura ambiente. Então existe o óleo de oliva, que é da azeitona, né, o óleo de girassol, óleo de soja, óleo de coco, a manteiga, né? São tudo exemplos de lipídios. E existem dois tipos de lipídios. Aquele que nós chamamos de saturados e insaturados. O lipídio saturado é, por exemplo, o que está na carne do animal. Nós estamos vendo aqui um bacon, né? E a gente consegue ver essa gordura aqui, ó, branca, né? Isso é o quê? É um lipídio saturado. Um lipídio saturado tem as moléculas assim, ó, todas ordenadinhas, né? Por isso que ela fica bem arrumadinha, sólida à temperatura ambiente. E nós temos os ácidos graxos, né, os lipídios insaturados, que eles vão estar na forma líquida à temperatura ambiente. E aí, em vez de ele ter uma cadeia toda bonitinha, como nós estamos vendo aqui, ele vai ter uma cadeia meia torta. Ó. E por ter essa cadeia meia torta, por conta dessa ligação química aqui, é que ela vai ficar líquida na temperatura ambiente. Ok? Funções dos lipídios. Serve para reserva de energia. Por exemplo, a pessoa, quando ela fica gorda, o que acontece? O corpo dela está armazenando lipídios para poder utilizar no momento de escassez de energia. O que acontece é que quando a pessoa
precisa de energia, né? Está com fome, está fazendo atividade física, não tem alimento ali no corpo, ela vai buscar energia onde? Nos lipídios está armazenado, ok? Vai ser também formadores de hormônios e vitaminas. Também vai dar impermeabilidade da célula e a superfície vegetais. Por exemplo, tem umas folhas de árvores, né? Que vai ter uma cera em cima, uma camada branca em cima. É a cera, ok? Formam, então, ceras, não somente essas ceras que estão na camada vegetal, mas também a cera da abelha e a cera de vela e tudo mais. Tudo isso é lipídio, ok? O colesterol. O colesterol, ele é um lipídio essencial e é encontrado apenas nos animais. O colesterol, ele é importante. Ele é importante para o funcionamento do organismo, ok? Porque ele vai estar presente nas células, vai servir para produzir hormônios, e esses hormônios são essenciais para manter a função do nosso corpo. E como disse anteriormente, vai ser encontrado apenas em animais. Vegetais não têm colesterol, ok? A questão é que é o seguinte, o nosso corpo já produz colesterol, ou seja, a gente não precisa consumir colesterol externo, né? E se consumir que seja em pouquíssima quantidade. Então o problema do colesterol é o quê? É que nós já produzimos e quando a gente come ali um alimento gordo, né, com muito óleo, com muita gordura, a gente está ingerindo mais o quê? Colesterol. E esse colesterol, ele por vir de animal, ele se solidifica à temperatura ambiente. Lembram disso? Então, para transportar o colesterol no sangue, vão haver proteínas chamadas de lipoproteínas, né? Que vão ser o quê? Vão ser dois tipos, a HDL e a LDL. O HDL é o tipo de lipoproteína que vai transportar colesterol e são chamados de lipoproteínas do bem, porque ela vai lá no nosso corpo e procura onde tem colesterol para levar para o fígado para ser metabolizado. Já o LDL é o colesterol ruim. Ele vai pegar ali o colesterol que está em um local, em um músculo, em alguma região do corpo, e vai levar para outro. Não vai levar para ser metabolizado no fígado, ou seja, para ser destruído, né? Ele vai transportar no corpo ali e esse LDL pode fazer com que o colesterol fique armazenado nas veias e artérias, causando problemas de circulação sanguínea, né? Levando até mesmo a infarto. Então, o colesterol LDL pode ficar retido nos vasos sanguíneos e prejudicar a circulação do sangue, né? Só refrisando mais uma vez. Então, aqui a gente tem o colesterol, né? Esse infográfico aqui vai estar nos mostrando, por exemplo, essa estrutura amarela que nós estamos vendo aqui, né? Olha só, aqui, ó, é o quê? É colesterol que está armazenado na veia. Isso daqui é uma veia, tá? Isso daqui é uma veia. Então, o colesterol ali transportado pelo LDL vai deixar, né, óleos, né, colesterol nas veias, que vai poder fazer o quê? Entupir essa veia. Já o HDL vai retirar esse óleo, né, essa gordura que está nas veias, e levar para o fígado para ser metabolizado. Então, o que é o colesterol? É um esteroide, moléculas com 4 anéis de carbono ligados a átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, né? Aí vai ter o LDL, que é o mau colesterol, e o HDL, que é o bom colesterol, né? Então, quais são as fontes de colesterol? São todos os alimentos de origem animal, inclusive o ovo, o leite e a carne, ok? A gente precisa ter cuidado com o colesterol. Por exemplo, quais são os animais que apresentam mais índice de colesterol na carne? É quem? É o porco, né? Os alimentos suínos vão ter, os animais, né, suínos vão ser aqueles que vão apresentar maior quantidade de colesterol. O ovo vai ser o menor, né? E depois o peixe, a galinha. Então, a carne de boi e a carne de porco vão ser o que vão apresentar mais índice de colesterol. Então, quando a gente ingere alimentos vegetais, né, o que acontece? É que o corpo vai produzir LDL e transportar, remover esse colesterol que fica armazenado aí nas veias, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aqui. As vitaminas. Vamos lá, rapidinho. O que são vitaminas? Vitaminas são nutrientes que auxiliam na regulação do metabolismo humano. Então, ele não vai servir de energia nem de estrutura, mas vai ajudar no metabolismo, ao corpo funcionar, ok? É um grupo bastante variado de nutrientes de composições químicas diferentes. Então, é uma composição química, uma molécula química que vai atuar no corpo e uma vai ser diferente da outra, tá bom? São todas praticamente obtidas pela alimentação, apenas a vitamina D é formada pelo próprio organismo, né? No nosso caso, na pele, né? Pela presença do sol, mas a maioria das
vitaminas vão ser obtidas por meio da alimentação. Os alimentos vão nos fornecer vitaminas, né? Alimentos geralmente apresentam mais de um tipo de vitamina. Então, quando você come, por exemplo, um ovo, vai ter várias vitaminas nesse ovo, né? Todas as vitaminas do complexo B. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, né? Informando o tipo de vitamina presente nos alimentos. Por exemplo, a vitamina A vai estar presente na cenoura, no leite, no milho, no ovo. A vitamina E na banana, no feijão, aqui nas folhas, né? No amendoim. A vitamina D vai estar presente nos alimentos de origem animal, peito do frango, a carne, o salmão, né? A vitamina C em frutas cítricas, frutas que vão ter sabor mais azedo, né? A vitamina B1 em berinjela, cogumelos, nozes, feijão roxo, né? Então, cada alimento vai oferecer uma quantidade maior de vitaminas, mas isso não significa que ela só tem aquele tipo de vitamina. Por exemplo, a berinjela aqui pode ter tanto a vitamina B1 quanto a vitamina C, vitamina A, tá? Mas a que vai predominar é o quê? A B1. Então aqui as vitaminas, né? Vitamina A também é conhecida como retinol. E vou mandar essa aula para vocês, tá? Então vocês vão dar uma olhadinha aí, vão ver onde estão presentes, vai ver qual é a função dela no corpo, tá bom? Então daqui vocês vão ver de uma forma mais detalhada no slide que eu vou mandar para vocês, ok? E os sais minerais são o quê? São elementos químicos que vão atuar na regulação do organismo, tá ok? Então, também, assim como as vitaminas, não vão fornecer energia, mas pode fornecer a estrutura do corpo, como por exemplo o cálcio, né? Que vai formar os ossos, fazer a estrutura do corpo. E também ajudar na regulação do corpo. Então aqui nós temos como exemplo o sódio, né? O sódio é esse Na, aqui ó. O sódio, potássio, cálcio, o magnésio, o ferro, o iodo, né? E o ferro também, né? Duas formas de ferro. Então, vai participar, por exemplo, os sais minerais vai ser importante para o pensamento, para fazer a gente pensar, para fazer o nosso músculo se mover. É importante para fazer com que a contração do músculo ocorra, né? Mesmo contrações que a gente não comanda, como por exemplo o nosso intestino. Vai ser importante também para as plantas fazerem fotossíntese. Vai ser importante para transportar o oxigênio dentro de nossas células. Então, os sais minerais, eles têm toda essa importância, né? Além de também atuar em hormônios, como o iodo, que atua na tireoide, né, produzindo os hormônios do crescimento, né? Se não tiver esse hormônio, né, que é produzido na tireoide, a pessoa pode ficar andando, né? A água também, que é um outro importante componente. A água participa de diversas reações químicas no corpo e sem elas as mesmas não ocorreriam. Então, por exemplo, o nosso sangue. Nosso sangue é praticamente 98% de água, o restante são outras células, tá bom? Então, a urina, que faz a excreção, quando a gente respira também, sai vapor d'água, né? Quando tá frio, a gente faz assim, e aí sai aquela fumacinha, né? Que embaixo é o quê? É vapor d'água. Toda vez que nós estamos respirando, estamos também eliminando água. A digestão, ela requer água, né? Para poder locomover o alimento pelo intestino. Então, a água é muito importante em todos os processos. Os processos dentro da célula, para poder fazer energia, poder quebrar a molécula, é necessário água, né? E é por isso que tem a necessidade de a gente manter o nosso corpo hidratado. Nós devemos estar bebendo sempre bastante água, sempre que possível beber água, tá bom? Bom, a nossa aula é isso daqui. Eu vou mandar esse slide para vocês. Vai ter a atividade que eu mandei também, né? Já mandei para a Procilma, vou mandar para vocês para que vocês possam responder e me retornar, tá bom? Pode colocar lá no grupo ou mandar no privado no WhatsApp, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido bastante e até a próxima, ok? Abraço em todos e até mais.